Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que vai ter direito a 70 milhões de reais nos próximos dias, mas não se trata daquele aporte por conta do aumento do percentual da SAF. 70 milhões virão da Libra como adiantamento pelo acordo recém-assinado pelo Galo e demais integrantes da Libra com a Globo. O acordo de 1 bilhão e 100 milhões de reais vai garantir de adiantamento ao Atlético 70 milhões de reais. Essa grana vai ser descontada dos 40% de forma igual a que o Atlético e todos os outros clubes terão a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Só para lembrar, esse 1,1 bilhão que a Globo vai pagar via Libra para os clubes será dividido 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e outros 30% de acordo com a audiência. Um pedacinho dessa grana vai ser repassado a times da Libra que integram a Série B. É importante contar que o pay-per-view entra num outro pacote e é no pay-per-view onde costumam acontecer as distorções. Como é que o Atlético vai utilizar essa grana? 70 milhões de reais? Prometo perguntar para os dirigentes do Galo para trazer essa resposta no vídeo da tarde. Existe a possibilidade até de parte desse dinheiro ser utilizado para contratação de jogadores. Conversa que eu tive com o André Cury na terça-feira. O André Cury é um empresário do Vargas, né? E eu perguntei para o André, por que o Vargas não foi para o Fortaleza? E a resposta do André Cury foi que foi algo pessoal do Vargas. O Cury entende que o Felipão teve um papel importante para a decisão, porque o Felipão acenou pro Vargas que pode utilizá-lo. E aí, certamente o torcedor do Galo, diante dessa informação, vai ficar ainda mais revoltado, porque o torcedor atlético não quer de jeito nenhum. O Vargas levaria o Vargas até o aeroporto para que ele pudesse se mandar para o Fortaleza. Vargas, que custa 800 mil reais por mês, a proposta do Fortaleza era de um salário bem menor, mas ele ganharia ao longo do tempo. Afinal de contas, o contrato com o Galo termina em dezembro e o Fortaleza havia oferecido um contrato maior. Até explicar um pouquinho sobre o Super Mundial, é legal para explicar para vocês, e até vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo agora à tarde, mas vou fazer um vídeo, tá aqui no canal, mas eu vou fazer qualquer dia um vídeo específico só no Instagram de 1 minuto, mas eu já explico para vocês de forma antecipada. Super Mundial de Clubes vai ter 6 representantes da América do Sul, tá? 3 já estão definidos. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores. O 4º integrante vai ser o campeão da Libertadores desse ano. E depois, além desses 4, vão existir mais 2 vagas via ranking. A Conmebol criou um ranking de pontuação com a participação dos times na Libertadores desde 2021. E aqueles times com maior pontuação, esses 2 vão se juntar aos outros 4 campeões. É importante contar que não vai haver classificação de brasileiro via ranking. Como o Brasil já tem 3 representantes, a Conmebol decidiu que ainda que a melhor campanha no ranking entre os não classificados seja de um brasileiro, não vai ter brasileiro via ranking. Então a última chance de a gente ter mais um brasileiro no Mundial é o título da Libertadores desse ano. Tá? Então, por exemplo, São Paulo campeão da Libertadores, Botafogo campeão da Libertadores. Precisava ser algum time que ainda não foi campeão. Se houver esse outro campeão, a gente vai ter 4 representantes. Senão a gente vai ter 3 representantes, mais o campeão desse ano e mais os 2 melhores colocados no ranking. Os 2 melhores colocados no ranking hoje são River Plate e Boca Juniors. Os caras têm muita chance de passar via ranking, porque a pontuação deles é muito boa, especialmente excluindo os brasileiros. E qual além se o Flamengo, o Palmeiras ou o Fluminense vencerem a Libertadores desse ano de novo? Aí, em vez de 2 vagas via ranking, serão 3. Hoje, esse ranking daria vagas para River, para Boca e para Olímpia do Paraguai, tá? Deu para entender? Se não deu, vocês perguntam que eu vou respondendo também. Esse Super Mundial de Clubes está marcado para o ano que vem e vai pagar um caminhão de dinheiro. O Paulo Guabiroba.Nicolo Huck na ESPN falou sobre o Scarpa. Já falei com ele que vou ser chato mesmo. Com a qualidade dele, tem que me achar 4 ou 5 vezes por jogo. Tudo bem entre eles. Eu acho que é bem por aí, cara. Que existiu a cobrança, existiu. Mas é normal. Você não joga pelada? Quando você joga pelada, você não cobra o cara. E assim, o Hulk é líder também porque cobra os demais. Enfim, nada demais também, né? Vai, Galo, o Galo tá se reforçando. Deixa eu falar sobre o Robert. Robert vai ser anunciado muito em breve como reforço do Atlético. É jogador que estava no Atlético. Empréstimo até o fim da temporada. Empréstimo de menos de R$1 milhão. O Robert foi hoje para São João del Rei para cuidar da mudança dele para Belo Horizonte, tá? Menino de extremo talento, os números são bem legais. Só a cabecinha que não era tão boa. O cara que costumava abusar da noite, foi por isso que ele acabou dispensado pelo Palmeiras.
né? Eu acho que vai muito de encontro ao momento do Atlético, até essa questão da vantagem, né? Porque o Atlético eu acho que vai ter muita cautela em relação ao Zarate pelo histórico que ele tem. Não deve ser relacionado. Quarta-feira, o time ainda treina quinta, sexta e sábado, mas não tá nem na transição. Então, não vai ser relacionado para esse jogo. Fred colocou muito bem, tem essa questão da data FIFA que vai dar uma alongada aí. Então, eu acho que o Atlético vai ter muita cautela. É um jogador importante que pode voltar e brigar por uma vaga de titularidade. Acho que todos nós aqui imaginamos que ele vai ser titular do Atlético. Então, eu acho que essa cautela é muito bem-vinda, até pela representatividade que ele tem para o torcedor do Atlético que gosta muito do futebol do Zaratio, né? Agora, se alguém tiver um grande momento, até lá, vamos ver esse jogo do final de semana, né? O Filipão vai ter uma dor de cabeça para ver quem que ele vai tirar para colocar o Zaratio, né? Mas que ele sempre vai estar na cabeça do torcedor e até na minha como titular do Atlético vai estar, viu, Rafa? A expectativa em relação ao Brian Palácio é muito grande, mas eu vou aguardar para ver ele jogando, né? Porque realmente não me lembro dele jogar. Tem essa questão dele poder tirar ou não espaço de algum jogador do Atlético, no caso o Alisson, né? Pela direita, mas ele até disse que prefere jogar pela direita, mas pode jogar pela esquerda, se for necessidade do time. É uma dor de cabeça pro Filipão, né? A gente só fica olhando e espera que uma coisa não linke a outra, né? Que a chegada dele não atrapalhe o desenvolvimento do Alisson, que vai muito bem. De repente eles podem alternar ali alguns momentos, disputarem a posição. Hoje eu penso o seguinte, Rafa, não é demérito pra ninguém você ser banco de um time do Atlético, que tem vários jogadores de alto nível. Não dá pra jogar do elenco que o Atlético tem, só pode jogar 11, mas vai acabar ficando alguns pro segundo tempo. E é importante pro Filipão ele ter essa peça que possa entrar no segundo tempo para mudar um pouco a história do jogo. A característica que a gente sabe do Palácios, essa situação da velocidade, do 1 contra 1, o Atlético está precisando disso, né? Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação dele quando ele entrar em campo, se essa adaptação é outro ponto que a gente tem que falar, né? É um jogador jovem, 21 anos, pela primeira vez que sai do país dele. Por mais que aqui no Atlético tenha vários estrangeiros, existe uma situação de adaptação, tem que ter uma paciência o torcedor com ele. Ele já disse hoje sobre o calor de Belo Horizonte, treinar num calor que ele não está acostumado, entre outras coisas também, né? Então eu acho que tem que ter muita paciência. Eu tenho uma expectativa, mas não vou cobrar agora. Vou aguardar, porque a gente já viu outros filmes que deram certo e que também deram errado por uma precipitação. Então vou aguardar com calma, aguardar ele entrar, estrear pelo Atlético. Se tiver oportunidade no próximo final de semana, vamos estar olhando e desejar uma boa sorte para ele. O Atlético precisa de reforço, principalmente nessa questão do ataque. Tá definida a semifinal ou não? Ou tá em aberto ainda, Bolivar? Absolutamente não está definido. Absolutamente não está definido. Jogo é jogo e é sempre complicado achar que já ganhou. Tem 11 do outro lado lá e, como eu falei, o time do América é um time muito bem montado, né? Tá um time muito organizado, que, como eu disse também, se não fosse o empate diante do Vila Nova e mesmo diante do Atlético, teria se classificado com a melhor campanha da primeira fase. Então, a gente sabe que, inclusive, o retrospecto é muito a favor do Atlético, né, Brenão? Eu estou sempre ligado na Itatiaia, nos programas, e sempre muito perto do Atlético, mas estava impressionado com o dado que falaram hoje. Nos últimos 30 jogos entre Atlético e América, nesse clássico, antigo clássico das multidões, apenas uma vitória do Coelho. Apenas uma vitória do Coelho. Então, e que foi, já se vão... salvo engano, foi em 2016, quando o Coelho ganhou o seu último campeonato mineiro, no jogo de ida. O Atlético perdeu por 2-1. Né? Então, de lá para cá, só vitórias do Atlético. Mas é aquele negócio, Brenão, nunca subestime o adversário. Né? E qualquer tipo de arrogância também é muito complicado. Né? E não combina com o Atlético isso, e o Atlético não tem sido. Talvez a final do Mineiro, ao início do Campeonato Mineiro, onde o Atlético perdeu para Patrocinense, teve dificuldade em empatar com o Tombense, acabou derrotado no Clássico diante do Cruzeiro e tudo mais, fez com que esses jogadores tivessem efetivamente essa consciência que não tem nada ganho, né? Por isso, talvez, inclusive, a seriedade que mostraram nesse Clássico diante do Coelho, diferentemente do Clássico contra o Cruzeiro e contra o América. Então, está em aberto, Brenão, está em aberto. Agora, eu confio muito no Atlético, né? O Atlético
tem muito mais qualidade individual, e tem que julgar como favorito. E eu acho que o Atlético se apresentou dessa maneira. Tem alguns pontos aqui para a gente poder debater. Primeiro, eu queria começar para a gente falar sobre a questão da multa, né? Ontem teve o julgamento do Atlético em relação àqueles acontecimentos do clássico contra o Cruzeiro. O Atlético foi multado em R$40 mil pela questão dos gritos homofóbicos naquele jogo contra o Cruzeiro. E ele foi absolvido pelos objetos lançados em campo e também pela invasão dos torcedores e infração ao regulamento. O Atlético foi absolvido por unanimidade. Então, não existe mais a mínima chance do Atlético ser excluído do Campeonato Mineiro, como havia um pleito aí nesse julgamento. Sinceramente, lá em São Paulo aconteceu algo parecido com os gritos homofóbicos e houve uma multa de R$10 mil. Pessoal, bom dia. Pouco. Só para reforçar que Tá aí. Daqui a pouquinho o Paulinho tá na entrevista, tem que ficar de olho aqui. quem não for participar da segunda rodada, pessoal, já vai avisando no chat, por favor. A gente tem o controle aqui. Tá, bom, então vamos lá. Bom, então, em relação a essa multa aplicada, lá em São Paulo até cobraram R$10 mil, não me lembro se foi o Corinthians ou a Ponte Preta, né? Eu estou de pleno acordo, acho que tem que cobrar R$40 mil, é isso mesmo, sabe? E essa multa, o valor da multa, ele vai para ou vai para uma instituição de caridade e tal, mas eles pediram, até boa pergunta aqui da Rosângela Santos, vou até te falar para onde que vai ser destinada a multa, porque a pessoa lá que abriu lá essa reclamatória em relação ao Atlético pediu para que fosse direcionada a multa para... Tem uma matéria do GE que fala sobre isso aqui, ó. A multa vai ser direcionada aqui, para a Secretaria de Direitos Humanos, né, com participação social e cidadania, com o intuito de auxiliar em campanhas de orientação contra a homofobia, ok? Acho que é pertinente essa multa, quanto a isso não tem problema nenhum, mas eu acho que pegaram leve com a questão das outras coisas que eu vi acontecer na Arena MRV, sendo bem sincero aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a coletiva. Sinceramente, jogaram muitos copos no campo. Isso tem que ser penalizado, né? Jogaram muitos copos no campo. Inclusive um me acertou. E eu fiquei muito puto, que eu tomei um banho de cerveja. Ah, não era cerveja, Breno? Não era cerveja. Eu cheirei, era cerveja. Me acertaram nas costas. Tentaram acertar um jogador do Cruzeiro, que estava na beirada do campo ali, junto com o Paulinho, e me acertaram. E depois, no segundo tempo, acertaram a minha mochila, que fica ali no meu pé. Sinceramente, pegaram muito leve quanto a isso. Isso tem que acabar na Arena MRV. Olha, o Atlético vai achar ruim que eu tô falando isso. Se alguém estiver achando ruim, desculpem, mas não foi legal. Tem que parar de arremessar copo dentro do campo. Isso prejudica ao time do Atlético, prejudica, né? Pode perder mando de campo, pode. Pegaram leve com o Atlético? A realidade pegaram leve com o Atlético. Pegaram leve com o Atlético. Teve 2 torcedores que tentaram invadir o campo. Pularam lá o alambrado, ali de vidro. Chegaram a adentrar ali atrás do gol. Isso aconteceu. Tinha que haver uma punição? Tinha que haver uma punição. Pegaram leve? Pegaram leve também. Absolver como se nada tivesse acontecido? Isso não pode. Então, assim, mas você está criticando, você está contra o Atlético. Não. Eu estou querendo que as pessoas se sensibilizem, porque se não houver uma punição, vai continuar acontecendo. Tem que haver punição. Não punir, cara, sinceramente, eu fiquei abismado, porque eram muitos copos que foram arremessados. Como é que puderam absolver o Atlético nisso? E eu não estou querendo aqui falar que tinha que ter tirado o mando de campo do Atlético, não, mas tinha que ter tido uma multa também, financeira, pelos copos, pela invasão, para o torcedor perceber que ele está prejudicando o Atlético e o Atlético está pagando por isso. Isso tem que acabar, gente.
A Arena MRV é a casa do Galo, é a casa do atleticano. O atleticano vai lá para criar baderna, para poder dar problema para o próprio clube. Isso tem que acabar. Não é possível mais. Já passou. Evoluímos. Olha, não pode ter gritos homofóbicos. Acabou. Isso é regra, isso é lei, isso é de convívio da sociedade. Hoje a sociedade tomou uma outra proporção. Antigamente poderia gritar de brincadeira e tal. Hoje não tem mais isso. E a torcida tem que se enquadrar nisso. Né? Então, sinceramente, olha, torcedor, o Atlético deu sorte nessa história aí, viu? Ficou barato pro Atlético, barato. E você, torcedor, que fez isso, ou você que vai à Arena MRV, conscientize e tenha responsabilidade e tenha mais respeito com a casa do Atlético, com a sua casa, torcedor. A Arena MRV é a nossa casa, então você tem que ter respeito. Você não pode chegar lá e cuspir no chão, você não faz isso na sua casa. Você não joga copo de cerveja na sua casa. Né? Então me ajudem aí, né? Porque o Atlético se livrou de uma, hein? Se livrou de uma. Ser punido de exclusão no campeonato, eu falei que isso não ia acontecer. Falei ontem lá na TV Bandeirantes. Minha rapaziada, então tá aí, né? A equipe do Galo foi multada, né? Por cantos homofóbicos. Teve aí o julgamento que o Galo, né, estava aí, tinha a possibilidade de ser excluído do Campeonato Mineiro, né? Surgiu esse debate, perda de mando de campo, perda de torcida, né? Mas aí o Galo foi só multado. Como diz aí o Bruno Galante, né? Bruno Galante, o torcedor tem que parar com essa coisa de ir para o estádio com intenção de o time tá jogando mal ou tá perdendo, de jogar copo de cerveja no campo, né? Arremessar objetos no gramado só prejudica o Atlético, né? E eu acho que deveria ter um sistema onde se identificasse e cobrasse do torcedor que fez essa sacanagem, né? Porque o clube sofre aí as punições, ou as punições começam a ser muito severas para diminuir essas coisas aí, né? É feio você ir para um estádio e ver lá, né, com crianças, tá vendo marmanjos jogando copo dentro do gramado, prejudicando o seu próprio clube, né? Então a criança vê aquilo, acha que é certo e uma hora, quando crescer, vai acabar fazendo também. Então tem que aprender já desde cedo as crianças e os adultos também parar com isso de jogar objetos dentro do campo que só prejudica o próprio clube. O clube deveria sentir, né, a pena, não só o Atlético, como todos os outros aí, como teve aí o caso da torcida do Sport, né, que fez aquilo com os jogadores do Fortaleza. Quanto os clubes não passarem a sofrer muito e os torcedores também pagarem por isso, mas as coisas não acabam, né? Parece aí uma coisa muito séria. Então deixa aí nos comentários o que você acha disso aí, qual deveriam ser as punições para os clubes e para os torcedores também que forem pegos fazendo essas algazarras, né? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações aí para estar recebendo mais notícias do nosso Galão da Massa.